Amém? Glória a Deus. Com alegria, irmãos. Ó, quão cego andei e perdido varei, longe, longe do meu Salvador. Mas do céu ele desceu e seu sangue verteu para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri, e agora me alegra em sua luz. Eu ouvia falar desta graça sem par, no céu trouxe o nosso Jesus. Mas eu surdo meu fiz, converter-me não quis ao Senhor que por mim morreu na cruz. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé e meus olhos abri, e agora me alegra em sua luz. Mas um dia senti meus pecados erguer sobre mim a espada da lei. Apressado fugi, em Jesus me escondi, e abrigo seguro nele achei. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados em Jesus. Foi ali pela fé e meus olhos abri, e agora me alegra em sua luz. Quão ditoso então este meu coração, conhecendo excelso amor, que levou o meu Jesus a sofrer lá na cruz, para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé e meus olhos abri, e agora me alegra em sua luz. Irmã Alva, com propriedade, louvado seja Deus. Fala os irmãos para Pai do Senhor, amém? Então eu vou dizer. Saudados somos de Jesus, que campeões no bem da luz, nos exércitos de agarramos pelo céu, cantamos vamos combater contra o pecado e seu poder.
Glória a Deus. Amém. A irmãzinha conosco hoje. Não vou falar visitando, até no hospital, né? Veio cultuar a Deus juntamente conosco. Deus abençoe grandemente a sua vida. Tá, meu irmão? Amém? Irmãos, há mais ou menos 10 anos, pastor, eu estava na sala da minha casa, numa segunda-feira chuvosa, frio, eu ouvi uma voz me chamando. Eu levantei e fui até a cozinha e perguntei para minha esposa: você está me chamando? Ela disse: não, não chamei não. Aí eu voltei para a sala e novamente chamou meu nome, uma voz bem nítida, né? Isaías. Aí abri a janela que dá para a rua, olhei, não tinha ninguém, nem um cachorro tinha na rua, não tinha ninguém. E aquela chuva fina, estava bem frio. Aí sentei de novo no sofá. Eu cheguei a dizer assim: pastor, que nós temos esse costume, né? Sangue de Jesus sem poder. Sangue de Jesus sem poder. Porque eu ouvi a primeira vez, fui lá perguntar à minha mulher: não está te chamando. Eu ouvi a segunda vez. Aí na terceira vez que me chamou, deu um clarão na sala, como se fosse um relâmpago, ou como se fosse um flash de uma máquina. E no abrir e fechar de olhos, eu não estava mais na sala, eu estava mais ou menos à altura das nuvens, dado a mão a um homem e voando em cima das nuvens. Na minha casa era mais ou menos 8 horas da noite, mas ali era como se fosse de dia. E eu voando em cima daquelas nuvens com aquele homem. E nós começamos a passar em cima de um lugar que era mar, mas não era cidade, era como se tivesse fazendas mas na beira do mar. E eu nunca vi lugar nenhum fazenda na beira de mar. Assim que eu nunca vi nem televisão. E eu vendo de cima os tratores, os animais, as pessoas. E ele disse assim para mim: olha para o mar. E eu olhei para o mar. Quando eu olhei para o mar, irmãos, eu vi quando o céu começou a enegrecer, e relâmpagos, trovões. E eu senti o vento, como se o vento fosse me carregar, um vento muito forte. E no abrir e fechar de olhos, eu já estava lá na beira da tempestade, dada a mão. Não vou dizer para você que era Jesus, que era um anjo, era um homem, todo de branco, dada a mão, não conseguia ver o rosto dele. Aí quando nós chegamos lá no alto mar, onde estava começando a tempestade, aí eu vi que era um furacão, irmãos. E ele veio rasgando o mar, fazendo uma vala no mar, como se rasgando o mar, e veio na direção da terra. Ele indo em direção da terra e eu indo junto. Quando pegou a faixa de areia, rasgou a areia, pastor, fazendo uma vala na areia. E tinha um camarada em cima do trator e saiu correndo. Aquele vento pegou o trator e começou a pegar os animais, arrancar árvores. Passou na casa, metade da casa ficou a metade, foi puxada, era um furacão. E eu sem entender o porquê que estava vendo aquilo. Aí, no abrir e fechar de olhos, eu estava em cima da tempestade, e aquele homem me disse: olha lá para dentro. E eu olhei. Quando eu olhei, irmãos, eu vi milhares de demônios. E os demônios tinham toda forma. Forma de animal. Irmãos, que ali eu senti medo. Mesmo dada a mão, ali, aquele ser, quando eu olhei, vi, ele escorria, fazendo círculo, e aquele movimento deles é que fazia aquele furacão destruindo tudo. E no abrir e fechar de olhos, eu estava embaixo no olho do furacão. E aí eu vi, irmãos, ele disse: olha, quando eu olhei, eu vi um demônio embaixo do olho. O rosto dele era
cabeça de boi, rosto de homem, peito, peitoral de homem, mas os braços e as pernas eram de bode, irmãos. E ele me viu, quando ele me olhou, ele bateu o olho em mim, ele viu que eu estava olhando para ele, aquilo deu um grito, uma coisa horrível. Aí eu abri e fechar de olhos, pastor, eu estava de novo na minha sala. Perto da porta, em pé da porta, um homem do meu lado, já não estava mais dado a mão a mim. Aí de cá eu vi minha esposa lá na cozinha, deixando o fogão, de cá eu vi ela lá, deixando o fogão, e eu vi, pastor, eu sentado no sofá, como se eu tivesse igual uma estátua, eu no sofá. Aí eu perguntei para ele assim, eu morri? Ele, não, você não morreu. Falei assim, olha, permissão de Deus, vai se levantar tempestade em alto mar, com legiões de demônios chamados os destruidores. Eles virão para a terra, vai vir do mar da terra para destruir aquilo que está em cima da terra. Irmão, tem mais ou menos 10 anos que eu já vi furacão, essas coisas acontecer, e toda vez que acontece o furacão, a destruição, me vem a memória. Aí ele pegou e disse assim, isso é para você alertar as pessoas, porque tem muita gente que está dentro da igreja, diz que está na igreja, mas não está em Deus. Avisa que as pessoas têm que se preparar, porque isso já está acontecendo, vai acontecer, e de uma hora para outra, aquele, não disse, não disse, aquele que a igreja espera virá, e vai vir de surpresa. Aí eu abri e fechar de olhos, eu vi quando eu entrei de novo no meu corpo. Irmãos, foi uma coisa tão gostosa, pastor. Quando eu entrei de volta no meu corpo, eu comecei a chorar e falei, eu acho que eu falo umas 200 línguas diferentes. Eu queria me controlar e não conseguia, pai. Comecei a falar língua, e Maria, minha esposa, ela toda abacada na dela. Ela veio assustada quando ela chegou perto de mim. Do nada ela começou a chorar e falar em línguas também. Eu comecei a correr da sala para o quarto para a sala. Aí não deu outra, mas no outro dia chegou uma vizinha lá, e assim, eu lá no quarto ouvi, Maria, seu marido está bem? Isaías está bem? Eu falei, tá. Não, porque do tempo para cá parece que está meio estranho. Ontem mesmo, eu vi uns barulhos, umas línguas diferentes. Porque quem é do mundo não entende, irmãos, quem não é, mesmo você que é da igreja, quem não é espiritual, nunca vai entender as coisas espirituais. E foi uma coisa tremenda, porque eu fiquei mais de meia hora falando em línguas, e Maria também falando em língua, ela ia para um lado, eu ia para o outro, e ela é para casa, era dela, é só Deus para fazer isso. Aí quando passou mais ou menos uns 5 meses, pastor, nós fomos num grupo, nós fomos num vale orar, nós fomos num grupo grande, nós fomos num vale orar. E nesse vale tinha muita árvore pequena, os lugares para orar tinha muita árvore pequena. E nós começamos a orar, foi um grupinho orar aqui, um grupinho lá, irmãos, aquelas árvores começaram a ceder, como se fosse árvore de Natal, pai. No meio do breu da escuridão, elas começaram a acender. E nisso elas começaram a acender, a ficar acesa, clarear. Aí o tronco começou a acender, as raízes começaram a acender. E aquilo espalhou pelo chão. As folhas, os galhos, tudo aceso, irmãos. Como uma lâmpada dessa aqui. E o fogo desceu. Então, nessa primeira aí que eu contei para vocês, aí Deus me tirou em espírito e me levou. Nessa segunda, do mesmo jeito, eu de joelho, eu vi quando eu saí do meu
pastor, um anjo. Só que o anjo não tinha asa, era um homem. Eu falo anjo, mas era um homem. Uma espada do tamanho dele. A espada, ele segurando aqui, ó, do tamanho dele. Quando ele botou os dois pés na terra, a terra tremeu, pastor. E ele pegou aquela espada e enfiou, foi ver de terra dentro, quando ela estava na metade, ele balançou. Quando ele balançou, é como se dali a minha visão alcançasse. Eu via montanhas partindo no meio, eu vi prédios caindo, eu vi casa desabando, eu vi asfalto se abrindo, carro caindo lá dentro. Aquele anjo, ele desceu, quando ele pisou na terra, ele causou terremoto. Aí quando eu vi toda aquela cena, eu voltei e disse, olha para cima, olhei de novo. Aí desce o segundo, ele desce e fica descosta para aquele que estava com a espada. E eles não olhavam para mim. A visão dele, eles ficavam olhando à frente. Ele desceu, quando ele pisou na terra, a terra tremeu. O primeiro deu um terremoto, o segundo, ele não trouxe nada nas suas mãos, ele só pisou na terra e ficou de costas para o outro. Aí quando ele abriu a boca, pastor, começou a sair água da boca dele. Água. Aí quando eu vi que aquela água saindo da boca dele, é como se eu não estivesse mais ali. Eu fui levado em lugares, eu via cidades debaixo da água. Eu via o mar juntamente com a água, o mar, a água do mar, com a água do... a cidade tomada pelo mar e pela água. Eu via animais tentando se salvar de tanta água. Era um desespero. Pessoas em cima de árvores, pessoas em cima de telhado. Aí eu abri e fechei de olho, põe eu ali de volta, e os dois na minha frente. Aí a voz de novo gritou e disse, olha para cima, olhei. Aí lá veio o terceiro, irmãos. Já tinha dois, desceu o terceiro e ficou descosta. Os três, um descosta para o outro. Aí quando ele abre a boca, saiu fogo da boca dele. E aquela labareda de fogo ia longe. Aí é como se eu tivesse saído dali de novo de perto deles e comecei a ver floresta pegando fogo, cidades pegando fogo, animais tentando se salvar do fogo. Era fogo para tudo quanto era lugar, era um desespero. Aí quando eu volto e desci de novo e vejo os três, eu sem entender nada. Aí a voz grita de novo do céu, olha para cima. Quando eu olho, aí desce o quarto, 4 anjos, 4 avisos de Deus. E tudo usando o que, pastor? A natureza. E o que a gente mais está vendo aí. Esses dias atrás estava vendo uma reportagem, vendo vídeo. Na Europa tinha gente que estava saindo com o carro porque os pneus estavam derretendo no asfalto. Em lugares que quando a gente está aqui nesse frio, com o calor, está morrendo, a gente não está aguentando. Tem lugares que já tem chamas, está pegando fogo. Aí o quarto desceu, pastor. Quando aquele quarto desceu, ele pisou, eles pisavam, a terra tremia. Eles botavam, e descalço. Quando eles botavam de pé, a terra tremia, balançava. Aí ele abre a boca e começou a sair vento da boca dele. E era vento de arrancar a árvore por raiz e tudo. Era vento de fazer um prédio grande, tombar pela força do vento. Então Deus me permitiu, ali naquela madrugada, eu vi o primeiro anjo, terremoto. O segundo anjo, as águas destruindo tudo. O terceiro, fogo. O quarto, vento. Está falando dos elementos da natureza, pastor. A palavra de Deus, ela está o quê? Se cumprindo. Tudo
medo. Quando veio falar, igual teve terremoto lá na Venezuela, no dia do jogo do Brasil, todo mundo intertido, eles estavam intertidos com a festa de idolatria, pagando eles lá e com o jogo também, e veio o terremoto. Ninguém sabia que ia morrer naquele dia. Ainda tem corpos que estão enterrados porque não conseguiram tirar pelos estômagos. Teve lugar que tinha os prédios, eles caíram, eles tinham um efeito dominó, um em cima do outro. Eles não sabiam o que ia acontecer naquele dia. Eles não sabiam que ia morrer naquele dia. Alguns provavelmente morreram em Cristo, mas outros sem Cristo. E Deus, Ele tem falado. Eu sei que é período do louvor, mas eu senti no meu coração de falar para vocês sobre esse arrebatamento de espírito. Depois, pastor, que eu vi essas coisas, a voz, o céu voltou ao normal, os 4 desapareceram, e no abrir e fechar de olhos eu estava no meu corpo de novo. E os irmãos naquele mistério. Aí quando eu assim que eu ouvi, as árvores acendeu o chão, até a areia estava acendendo. Aí foi apagando tudo de novo. Porque a presença de Deus, ela estava ali. Aleluia. Eu cheguei por 2 vezes, eu já fui arrebatado 4 vezes. Não dá para contar tudo aqui. Mas em 2 eu perguntei naquele ser, eu falei assim, por que está amarelo, por que está cor de ouro? Sabe o que ele me respondeu? É porque eu estou aqui. Porque você está vendo com os seus olhos humanos, essa cor de ouro é a glória de Deus presente. Então no culto, se a glória de Deus se manifestar, talvez você não vai ver, mas se você ver, vai ver tudo na cor de ouro, é a glória de Deus presente. Então o conselho que eu dou para você, faça a prova, faça a luta, faça a adversidade. Não precisa nem usar luva, não tapa na cara do diabo para a tua fé. Vença, porque Jesus já venceu por você. Não desista, porque Jesus naquela cruz não desistiu de você. Então não importa como você entrou por essas portas, não importa como você vai sair, não importa como foi seus dias anteriores, o que importa o que ser seus dias daqui para frente. Te prepara, porque de uma hora para outra, algumas pessoas vão querer quebrar aquela porta, não só ali, mas onde tiver uma igreja. Vão fazer igual no dia de Noé, correr até a arca. Noé, abre a porta, já era. Alguns historiadores chegam a dizer que Noé ainda esperou 1 semana, depois que Deus mandou entrar na arca, 1 semana a porta ficou aberta. Aí depois Deus foi lá e lacrou a porta. Noé não podia abrir. Vai chegar o dia que pastor não vai poder fazer mais nada, porque nem aqui vai estar. E pessoas vão chegar desesperadas, procurando alguém. Vai encontrar alguns crentes que serviram a Deus relaxadamente e não tinha compromisso. Esse aí vai encontrar, mas vai estar chorando também. E não adianta pedir perdão, não adianta pedir misericórdia, não adianta querer acertar a vida com Deus, vai ser tarde demais. Então, um recado que eu deixo para você na direção do Espírito: te prepara, porque de uma hora para outra seu peito vai tocar. De uma hora para outra vai ser tirado dessa terra e vamos ser levados para o céu. Aqui quem chega com 70 glorifica a Deus. Passou de 70 é cansaço. A Bíblia fala sobre isso. Você só cansaria de falar. É difícil alguém chegar ao 100. Se chegou, glória a Deus. Mas ninguém vive eternamente aqui na terra. Todos nascem para morrer. Todos nós nascemos para morrer. Mas e o destino da alma? Para onde vai a tua alma? Aonde você vai passar a sua eternidade? Se você crê ou não crê, porque tem gente que fala, eu não
Quem quer ir para o céu, Jesus está de braços abertos. Desde lá da morte, está com você até hoje, está de braços abertos. Agora se quer para o inferno, pode continuar no caminho lá. Vai para os paredão, vai para as cachaçadas, vai para os forró, vai para as boates. Aproveite, estraga a sua carne, fazendo o do capeta. Mas quem quer servir e morar no céu, você tem dentro de você algo precioso, que é o Espírito Santo de Deus. E o último recado dele na Bíblia, o Espírito e a esposa diz, vem, se eu não me engano é 22:17 de Apocalipse. O Espírito e a esposa diz, vem, glória a Deus, Senhor Jesus. Então o Espírito Santo que sobe para a igreja. Se o Espírito de Deus aqui já está difícil, sem ele, coitado daquele que fica. Pastor, vem cá, pastor. Deixa Deus te usar. Tenha compromisso, porque Deus só tem compromisso com aquele que tem compromisso. E você não aceitou Jesus para ser membro de uma igreja, você aceitou Jesus para ir morar no céu. Não perca aquilo que Deus te deu, aquilo que Deus confiou a você. Permaneça na fé. Custe o que custar. Ainda que outros abandonem, não abandone você. Não deixe você. Porque cada um vai prestar conta de si a Deus. Você que tomou a tua cruz, continue com ela e continue seguindo a Cristo. Porque vai chegar o dia e você vai ver face a face. Glória a Deus, aleluia. Você não vai ouvir o pastor, você vai ouvir ele falando com você. A Lúcia lá é outro nome. Eu não sei qual é o nome lá. Mas vamos colocar o Lúcia. Você de frente de Jesus, aí Jesus dirá para você, você venceu, minha filha. Entra para o gozo do teu Senhor. Você venceu. Você é uma vencedora, entra para o gozo do teu Senhor. É isso, irmãos. Eu não estou numa igreja, eu não saio de vitória correndo. Se eu morrer na estrada, vocês vão enterrar o corpo. A minha alma estava jubilando com o Senhor. Eu não tenho medo da morte, não. Não tenho medo da morte. O que eu tenho medo é de ficar em cima de uma cama dando trabalho para os outros. Mas se eu tiver de morrer aqui e voltar, o corpo toma, mas a alma, ela tem um destino. E vai chegar o dia que, pela minha fé, o corpo não vai ficar lá. Aquilo que virou pó vai voltar a ser corpo glorificado. Eu vou estar com Jesus na eternidade. Essa tem que ser a nossa fé, a nossa esperança, pastor. Graças a Deus. Paz do Senhor. Essa é a maior esperança da igreja. A volta do nosso Senhor e Salvador Jesus. Essa é a nossa maior esperança. A glória da igreja é a volta de Jesus. Quem não estiver firmado nessa verdade, você nunca foi igreja e nunca será. Ali na escola dominical com os jovens, nós falávamos para eles, você não tem que estar na igreja, tem que ser igreja. Aleluia! Não é estar, é ser. Fomos chamados para sermos igrejas. Não é estar somente no culto. Nós somos o próprio culto ao nosso Deus. Cada um de nós. Este é o segredo para ser abençoado. É sermos um culto de adoração ao nosso Deus Todo-Poderoso. E hoje, orando ao Senhor, o Senhor me deu uma palavra para falar à igreja. Evangelho de João, capítulo de número 11. Uma das passagens mais conhecidas da Bíblia, onde fala da ressurreição de Lázaro. E esta palavra, ela é maravilhosa. Sempre nós, ali em São Mateus, tem um local, a prefeitura, onde são velados os corpos, e ali tem a plaquinha com João 11 e 25, que diz: disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição da vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crês isso?
as traduções quase são iguais. E essa é uma das passagens mais poderosas da Bíblia, aonde o homem desafia aquilo que é impossível de ser desafiado, que é a morte. Eu trago na vida uma certeza, que eu vou morrer. Não trago a certeza que eu vou ser rico. Não trago a certeza que eu vou vencer todos os momentos da vida. Não trago a certeza que eu vou ser um super-homem. Mas uma certeza eu trago. Que eu partirei. Como todos nós aqui partiremos. Ninguém vai ficar para sempre. A você disse que na natureza nada se perde, tudo se transforma. Mas conosco não tem esse negócio. Partiremos sim. Essa palavra dele serve para as coisas nesta vida, mas o que são? Nós, seres humanos, partiremos sim. Restará somente a memória sobre esta terra. A memória. Se você foi gente boa, as pessoas ainda vão lembrar um pouco de você. Se foi gente ruim, eles vão falar, já foi tarde. Esse aí já foi tarde, miséria. Mas a palavra do Senhor nos garante uma ressurreição em Cristo Jesus. E ressurreição nada mais é do que tornar-se a viver. E tornar a viver algo humanamente impossível. Aos bilionários deste mundo que estão pagando caro para rejuvenescer. Estão se colocando dentro de bolha, outros criaram um ambiente 100% artificial, oxigênio puro, e aí eles ficam dias e dias trabalhando ali dentro, para que a pele possa rejuvenescer, porque segundo a ciência, o oxigênio, vocês estão numa situação de um oxigênio sem uma contaminação, até a sua pele rejuvenesce, e eles fazem isso. Mas o pobre, como um monte de trem passa na cara, até a velha ficar louco, e aí a química, em vez de rejuvenescer, mata a pele, envelhece mais. Mas os ricos estão buscando, mas o Jackson buscou uma vida eterna. Eu não sei aonde ele viu isso, aqui na terra não existe vida eterna. Está ordenado ao homem morrer uma só vez, vindo após isso o juízo diante de Deus. E não tem esse negócio de espiritismo, que o sujeito lá escreveu, psicografou uma carta e morreu. Tudo conversa do cão, porque a Bíblia determina, está determinado, morrer uma só vez, vindo após isso o juízo. Partir dessa terra é juízo, é aguardar o juízo quando estiver diante de Deus. E todos estaremos lá, todos, de reis a plebeus, compareceremos diante do trono de Deus. Mas eu aprendi que quando morreu, acabou. Isso é uma conversa do cão. Não é bem assim. A Bíblia não diz isso. A Bíblia, o próprio Deus diz: eu não sou o Deus dos mortos, eu sou o Deus dos vivos. Deus disse que Ele é Deus dos vivos. E quando Ele se apresentou a Moisés, Ele se apresentou da seguinte forma: Moisés, eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Ele não disse: eu sou o Deus do defunto Abraão, do defunto Isaac e do defunto Jacó. Muito pelo contrário, eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Glória a Deus, Deus de glória. Porque eles estão vivos diante do trono de Deus. Eles estão vivos. Ou acreditamos nessa verdade, de nada vale este evangelho. Se Jesus não tivesse ressuscitado, não estaríamos aqui nessa noite. O evangelho não teria eficácia nenhuma e nem poder também. Porque para que estivéssemos aqui nessa noite, no nome de Jesus, repreender demônios, enfermidades, é porque o nosso Senhor está vivo. Amém. Glória a Deus. Ele ficou para todo sempre. Que é melhor. Ele reina, Ele manda e tudo obedece, até a natureza. E quando o pastor estava falando aqui, a palavra veio, lembrei da palavra
palavra. Na carta aos Romanos, Paulo diz que a natureza geme, que é a natureza dá resposta ao homem que a destrói. A própria natureza dá resposta à destruição que o homem está fazendo. Se planta, se colhe. Não tem jeito. Os irmãos aqui são testemunhas disso, como antigamente os rios eram mais cheios de peixes. Mas com a poluição se acha o que mais hoje? É o homem destruindo a natureza. E futuramente o homem vai ter que reconstruir tudo isso. Porque senão não haverá mais vida sobre a terra. E quem destrói é o próprio homem. É o próprio homem. E hoje nós estamos colhendo tudo isso. Crianças que nascem com doenças que nunca imaginávamos ter. Se for ali em Teixeira, onde ficam as pessoas com câncer, tem crianças ali que já nascem com câncer. Recém-nascidos com câncer. Tudo isso é o homem plantando e o homem colhendo. Trabalhei um tempo ali na fazenda do Pedro Orita, e ali eu via a melancia com 3 meses na encontro de colheita. Rapaz, quando eles me falaram, eu não acreditei, não é possível. Uma melancia com 3 meses a se colher, mas daqui a pouco, olha as carretas chegando lá para carregar as melancias. Rapaz, não é que esse negócio é verdade. Porque na roça, quanto tempo é para dar a melancia lá, naturalmente? São vários meses. Mas lá 3 meses. Rapaz, o negócio aqui é veneno em cima de veneno. Era veneno, eu ficava com a chave para guardar os venenos, era eu que abria para o pessoal pegar para levar para a lavoura. Essa nova esperança que tem aqui na reta, era eu que liberava os venenos para eles. Que misericórdia, olha o que nós estamos comendo. Nos alimentando. E exporta até para países aquelas melancias novas. E as pessoas se alimentam dessas coisas. Mas a palavra de Deus nos fala nessa noite de ressurreição. E orando à tarde, pastor Isaías, o Senhor me falava que, na verdade, a briga não é aqui dentro, é lá fora. A briga é lá fora, irmãos. É céu e inferno. É céu e inferno. A briga é no mundo espiritual, não é nessa esfera humana. Não adianta, irmãos. O pastor Isaías paga o preço, abençoa o povo, e quando convida para vir à igreja, depois eu vou. Quando tiver o tempo, eu vou. Quando for possível, eu vou. Não é assim que a coisa funciona. A Bíblia determina que para Deus é o melhor. Para Deus, igreja, é o melhor. Não é a hora que eu quero. Não é o momento que der certo. É compromisso com Deus. E essa família que perdeu o ente do irmão, o provedor da casa, só ficou as 2 irmãs, era uma família que recebia Jesus com alegria em casa. Todas as vezes Jesus passava por aquela região, se hospedava na casa dos 3 irmãos, Lázaro, Marta e Maria. Há coisa melhor do que ter Jesus em casa? Eu te faço uma pergunta. O que é melhor do que ter Jesus em casa? Pai, aleluia. Eu não conheço nada melhor do que isso. E Jesus se hospedava ali. Conversava com eles. Ensinava acerca das coisas dos céus para eles. Até que a enfermidade chegou naquela casa. E a doença não escolhe casa. A doença não. Ela chega em todas as casas. Em todas as casas. E ontem, conversando com o pastor Isaías, nós falamos sobre um dos maiores pregadores dos nossos tempos, Billy Graham. Esse homem, segundo quem estudou a história, acompanhou, ele pregou para mais de 200 milhões de pessoas. Quando ele esteve aqui no Brasil, ele pregou no Maracanã, foram mais de 100 mil pessoas ouvindo Billy Graham pregar a palavra de Deus. Pessoas de todos os cantos do país para ouvir Billy Graham falar
falar do amor de Jesus. Mais de 100 mil pessoas dentro do Maracanã. Naquela época, o Maracanã suportava até 120 mil pessoas. E 100 mil pessoas estavam ali para ouvir Billy Graham falar do amor de Jesus. E Billy Graham, por onde passava, era recebido como embaixador. O presidente da República recebeu o Billy Graham. Ele tinha a chave da Casa Branca, a casa onde mora o presidente dos Estados Unidos. Ele tinha parceria. Ele era conselheiro do presidente dos Estados Unidos da América, Billy Graham. E se tivesse vivo hoje, se o pastor Isaías convidasse ele viria aqui em Limeira falar do amor de Jesus. Ele viria. Billy Graham viria aqui falar do amor de Jesus. Foram mais de 50 anos de ministério falando do amor de Jesus. Mas a morte também chegou nele. A morte chegou até Billy Graham. Porque nós está ordenado ao homem morrer uma só vez. Mas existe um lado espiritual da morte. E é este lado que o Senhor Jesus veio nos ensinar. Que não é como a cultura e a tradição ensina, morreu, acabou. Não é dessa forma. Existe vida após morte. Existe vida após morte. E as pessoas estão se enganando com essas coisas. No nosso país já se aprovou o aborto. E entenda o seguinte: a mãe que matou o filho, no juízo, a criança vai estar com Deus para ser testemunho contra ela. Aquela vida está guardada em Cristo Jesus. E naquele grande dia, eu creio assim, pastor Isaías, Deus vai pegar a criança e mostrar para a mãe ali: este é o filho que você matou na sua barriga. E agora é testemunho para te condenar ao inferno, porque você é uma assassina. E o médico que fez também é assassino. E vai receber também a dura pena da parte do Senhor. Porque a vida após morte. A criança está viva diante de Deus. Porque é uma vida. É uma vida. E está escrito: não matarás. Mas se ensina hoje que a mulher é a dona do próprio corpo. E ela faz o que ela bem entender. Você pode fazer, mas entenda, haverá um juízo para isso. Deus anota a hora certinha em que aconteceu o aborto. E naquele dia serão abertos livros e aí vai ter prestação de contas. E isso o diabo consegue ocultar na mente das pessoas. E se aprovam leis covardes, como essa lei do aborto. Mas diante de Deus, essa escritura da terra não vai valer nada, porque vai valer o que está escrito na palavra dele. E é mandamento: não matarás. Porque há uma vida após morte, há um mundo espiritual. É este mundo espiritual que Deus, Senhor Jesus, veio trazer aos homens, para que entendamos que o nosso Deus está vivo e sabe de tudo. Sabe de tudo, irmão Paulo, de tudo. O que vai acontecer daqui a pouco ele sabe. Está escrito também que ele não faz nada sem revelar os seus. Deus não, Deus fala antes de fazer. Dificilmente o crente toma uma pancada se Deus não avisar antes. Quando ele toma uma pancada, Deus já avisou o que ia acontecer. Deus avisou. Não faça, porque vai acontecer. Deus avisa. Até o ímpio, por misericórdia, Deus avisa para ele quando vai acontecer alguma coisa ruim. Então nós temos que nos apegarmos à palavra de Deus. Ressurreição. Eu preciso voltar a viver em Cristo Jesus. Eu preciso ter a vida que o Senhor Jesus tem para me dar. E viver esta vida. Não esta vida aí de fora.
Porque dura coisa é partir sem Jesus. Dura coisa é partir sem Jesus. E graças a Deus que hoje, né, irmão, não se fala mais em culto do corpo ausente, né? Purgatório, 6 meses, as pessoas hoje estão vendo a verdade. Os padres estão ensinando a verdade hoje. O padre falou, estava vendo o padre falar. Que conversa é essa? Tu está de bar tomando cerveja, tomando cachaça, está na prostituição. Agora eu vou falar que você foi para o céu? Que conversa errada é essa? Deus é santo, moço. O padre estava pregando a verdade, é a verdade. Como é que tu está na prostituição e vai para um lugar que é santo? Como é que você está no adultério e vai para um lugar que é santo? Como é que você está bebendo, arruma confusão e lá gera a morte? Agora eu vou falar que a alma dele vai para o céu. Você está vendo que eu estou mentindo? É santo, e lá no céu só entra santo e lavado. Do sangue errado é essa. Aí a missa de 7º dia, ei, para com isso. A Bíblia diz, está aqui a palavra. E o padre lá conhece, ensinou direitinho. A missa lá ele falou certinho. O que é certo e o que é errado. Olha o caminho, a porta aberta, a porta da salvação aberta. Aí passa pela porta da salvação, vai para a porta da perdição, perde a vida lá, e o padre primitiva a família. Assim, eu não minto não, eu falo a verdade. A verdade é uma só. Está escrito na palavra, sede santo como o Senhor vosso Deus é santo. É santo, chega de mentira. E eu fiquei maravilhado de ver aquele sacerdote tomar uma atitude correta diante das ovelhas que Deus colocou para ele cuidar e falar a verdade de Deus. Porque a verdade é essa. Quando o Senhor Jesus falou que ele não comer da minha carne, tem parte comigo, o discípulo se arrepiou. Que conversa é essa? É desse tipo. Dura esse discurso. Fazer o quê? Aí um monte abandonou Jesus, e os discípulos também ficou melhor negar. Aí ele disse, e vocês não vão embora não? E Pedro falou, para onde iremos nós se só o Senhor tem a palavra da vida eterna? Oh, glória! A palavra da vida eterna só o Senhor que tem. Não é aquilo que nossos pais ensinaram, costume. É a palavra verdadeira. O reino dos céus era manifestado através da obra de Jesus. Porque eu não posso mentir. Como é que eu vou ficar aí alisando o teu ego e depois você se perder e o Senhor Jesus naquele dia vai falar o que para mim? Que palavra que você estava falando de mentira lá que o povo acreditou? E poderia estar no lugar santo e também lá nas trevas. Não há comunhão entre santidade e trevas. Ou é luz ou é trevas. E os sacerdotes estão tomando tendência a enxergando a verdade da coisa. E a verdade é uma só. A verdade é uma só. O costume vai curar a sua dor? O costume vai resolver o teu problema? Não resolve. O que resolve os nossos problemas é o nosso Senhor e Salvador Jesus. A esperança que há em nós vem do Senhor Jesus, é o Senhor Jesus. E temos que louvarmos a Deus quando a verdade é falada. Porque está escrito, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade vos libertará. E bem-aventurado aquele que busca a verdade. A verdade. Estamos aqui porque cremos nesta verdade. E a verdade é uma só. O Filho de Deus se manifestou para desfazer as trevas e libertar os homens do jugo do inferno. Esta é a verdade. E não posso mudar esta verdade, porque senão vou pagar preço diante de Deus. E de pecado basta de Deus, um dos outros é com eles. É cada um por si nessa questão, não tem jeito. E o Senhor Jesus chega para aquele povo que estava chorando, lamentando a morte, e ele se declara para aquele povo: eu sou a ressurreição e a vida.
esteja morto viverá. E o povo caiu na gargalhada. O povo que acompanhava aquela família caiu na gargalhada. Eu nunca ouvi falar isso. É a primeira pessoa sobre a terra que eu ouço ouvir falar isso. Isso é conversa fiada. Mas quem estava ali era o Deus vivo. Era o Deus vivo na terra. E ele orou ao Pai e disse: Pai, eu falei isso para que o teu nome seja glorificado e eles saibam que o Senhor me enviou. Então ouça a minha oração. Até Jesus orou ao Pai para que o Senhor recebesse a sua oração e a glória de Deus se manifestasse naquele lugar. E aquele homem que estava há 4 dias morto pudesse voltar à vida. Isso é só Deus. Quando o pastor pede, nas assembleias tem esse costume. Mas quando o seu pastor, que é o anjo da igreja, pede, traz a roupa, traz a forma, traz um objeto de alguém que nós vamos orar, e o Senhor Jesus pode fazer um milagre, ouça a voz do anjo da igreja. Na minha congregação vocês não vão ouvir, porque não é o costume nosso. Mas lá também nós oramos. Mesmo que esteja distante, a oração tem poder para fazer chegar lá. Porque aquele homem está registrado na palavra que tinha um servo doente em casa, ele mandou pessoas irem até Jesus para falar que o seu servo estava doente e que Jesus fosse até a casa dele. Mas o centurião depois falou assim: peraí, eu também tenho autoridade, eu tenho homens sob o meu poder. E se eu falar para um vai para o norte, ele vai. Se eu falar para outro vai para o sul, ele tem que obedecer a minha palavra. Então aquele homem que é o qual eu mandei está, é Jesus, é o Filho de Deus. Ele mandou um outro servo lá e falou: Senhor, não precisa vir na minha casa, fala somente uma palavra, de onde o Senhor está, e você vai ficar curado. Ele creu na palavra do Senhor. E nós temos que crermos também nesta palavra, no poder da oração. A maior arma que existe no mundo não é os Estados Unidos que tem, não é a Rússia que tem, não é a China que tem, é a igreja que tem que ter o poder da oração. Essa é a maior arma do mundo, pastor Isaías, é o poder da oração. Não é arma nuclear. A sua oração pode parar uma arma nuclear. Pode parar. A sua oração pode impedir uma guerra. Se você estiver na direção de Deus, na direção do Espírito Santo. A sua oração pode mover os céus e a terra. A sua oração pode. Porque a mais poderosa foi dada à igreja. A oração no poder do nome de Jesus. Essa é a arma mais poderosa que existe e existirá na terra até quando a igreja estiver, pastor Isaías. É a oração. É a oração. Lá na carta aos Hebreus, capítulo 11, é a galeria dos heróis da fé. E ali registra que homens no poder da oração fecharam a boca dos leões. Passaram pelo fogo e não se queimaram. Naufragaram, mas não morreram afogados. Venceram reinos, venceram nações no poder da oração. Então a igreja tem a arma mais poderosa que há na terra, é a oração do justo. E a oração do justo é tão poderosa que a Bíblia diz que pode muito em seus efeitos. Eu não posso ir a minha oração para. Chega lá. Pode estar lá na China. A minha oração sai daqui de Limeira e chega lá. Atinge o alvo lá na China. Pode estar nos Estados Unidos. A minha oração chega lá. Pode estar no confins da terra. A minha oração chega lá. Porque assim diz a palavra do Senhor Jesus. Porque a dificuldade da oração da igreja? Porque o inimigo não gosta que a igreja ora. Porque ele sabe que a resposta está na oração. E quando o Senhor Jesus orou,
ao Pai. A resposta foi imediata: tirai a pedra. Se tirou a pedra, mas houve um impedimento. O Senhor já é de 4 dias e fede, já está podre. Não existe nada podre diante da oração. Não existe. É entrando do inferno. E o Senhor Jesus, não importa se está fedendo, se está podre, como é que está, tira a pedra. E aquele cadáver que estava ali ouviu a voz do Senhor Jesus. Lázaro, ele chamou pelo nome. Ele chamou pelo nome: Lázaro, sai para fora. E para surpresa dos zombadores, lá vem Lázaro igual uma múmia para fora. Ai, pensa na surpresa. Então, irmão Val, hoje nós também declaramos vida sobre a vida na vida de Fabão. No poder que está no nome de Jesus. Nós declaramos ressurreição na vida dele aqui também nessa noite, no poder que está no nome de Jesus. Porque a palavra é ressurreição, igreja. Eu preciso que a minha casa seja ressurreta no poder que está no nome de Jesus. Eu declaro a ressurreição sobre a tua casa nessa noite, neste lugar. E quem está morto vai ressuscitar e vai ouvir a voz do Espírito Santo e vai sair caminhando para a glória de Deus. A resposta do Senhor Jesus àquilo tudo é: desatai-o e deixai-o ir. Aleluia. E ali havia os saduceus. Não é somente os fariseus que perseguiam a Jesus. Tinha uma outra seita chamada saduceus que não acreditavam em ressurreição. Quando Lázaro saiu da cova, eles falaram: o negócio agora é matar Lázaro de novo. Porque não... E como é que fica a nossa seita, o nosso costume? Caiu por terra, mentira do inferno. Aonde Jesus está, a vida e vida em abundância. Se tiver morto, ressuscita no poder da palavra de Deus. E a palavra para mim e para a tua vida hoje é: receba a vida que é em Cristo Jesus. Ressuscite, se levante, ponha de pé. E o Senhor diz: desatai-o e vai para a glória do nome de Jesus. E pensa no negócio, pastor Isaías. O almoço hoje é na casa do irmão Lázaro. Na casa do defunto hoje tem almoço. E quem vai estar sentado na cabeceira da mesa é aquele que estava morto, mas hoje está vivo para a glória de Deus. É coisa boa, é o Evangelho. Esse Evangelho é lindo demais. Vamos viver a palavra de Deus como ela é. Não troque a palavra por nada nesta vida. Não troque essa graça de Deus por nada nesta vida. Creia no poder da oração. Aprenda a orar. Os discípulos pediram ao Senhor Jesus: Senhor, nos ensina a orar. Senhor, por que os discípulos de João Batista jejuam e nós não? Aí o Senhor falou: enquanto o dono da casa estiver na casa, eles vão jejuar. Se o dono da casa não... Agora vai chegar a hora que é necessário jejuar. Ele falava depois que ele partisse, que é necessário os filhos jejuar. Então sigamos o ensinamento do Senhor Jesus e creia nesta verdade. As coisas vão mudar dentro da tua casa quando você aprender a tirar um tempo para falar com o Senhor Jesus. Consagra um cantinho lá na sua casa ao Senhor. Fala: Senhor, eu vou botar essa cadeira aqui, e aqui é eu e o Senhor. A partir de hoje, meus problemas vão estar aos meus pés. E como o Senhor ressuscitou a Lázaro, ressuscita a minha casa, Jesus. Ressuscita a minha casa, Jesus. Fala só assim para ele: ressuscita a minha casa dos meus, Jesus. E o milagre vai acontecer. Que o Senhor nos abençoe. O Senhor nos guarde. Irmão Val, a volta nas mãos de Jesus. E o Senhor sabe como cuidar e está cuidando. Descansa o teu coração e deixa Deus trabalhar para a glória do nome de Deus. Deus abençoe a igreja. Glória a Deus.
culto maravilhoso, né? Vem? Vamos de pé, vamos orar. Maria, vamos orar. Deus, pastor. Deixa eu falar uma coisa para os irmãos.